Olá, olá, muito boa tarde. Ahm, Hoje eu queria deixar aqui uma palavra que veio aqui assim ao meu coração sobre a questão profética da palavra de Deus. Antes disso, eu quero aqui fazer uma oração. Querido Espírito Santo, eu rendo todo o meu ser a Ti, a minha mente, todas as minhas palavras, não seja a minha palavra, mas sejas Tu a dirigir. Guia-me pela palavra de Deus nestes versículos, na palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Sejas Tu a dirigir em o nome de Jesus. Amém. Esta questão da parte profética da palavra de Deus. E veio como fundamento um versículo que está em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. E está verdadeiramente assim. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele nos tem feito, no Novo Testamento, ministros. Filhos de Deus são ministros, cheios do Espírito Santo, de uma nova aliança, do Espírito, não da letra. Não, e isto fez-se luz, como quer dizer, quando alguém sem o Espírito Santo, se aproxima da palavra de Deus, da Bíblia, sem o Espírito Santo, a leitura, a letra mata. A letra, só o ler, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, pode causar as maiores tragédias. Já causou ao longo da história. Eu nunca tinha falado, por acaso, sobre isso. O próprio cristianismo, sem o Espírito Santo, a pura religião, já causou milhões de mortes, como qualquer outra religião, não é? Não é qualquer outra, algumas outras. Mas o cristianismo já causou, sobre a capa de levar a palavra de Deus, quantas pessoas foram assassinadas, quantas guerras foram causadas. Porquê? A letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. As cruzadas em nome de Deus. A morte nunca é de Deus. O assassínio, as guerras nunca é de Deus, mesmo que seja em nome de Deus, da religião cristã. Então, eu queria pegar nisto para dar aqui umas palavras sobre esta questão da parte profética da palavra de Deus. A palavra de Deus revelada é viva e eficaz, é poderosa. Olha, está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva. Viva. Não é mata, não mata. É viva, poderosa, revelada pelo Espírito Santo quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. É vida e viva e eficaz. E diz assim, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É poderosa para discernir intentos de coração, para discernir pensamentos e os motivos de coração. Eu coloquei aqui algumas passagens sobre a palavra de Deus, especificamente sobre o poder da palavra de Deus, e eu quero levar este vídeo nestes poucos minutos sobre a questão da parte profética, porque a palavra de Deus é vida, é Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra é Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz assim, Deus atenta, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. A palavra de Deus sempre se cumprirá. As profecias, as promessas de Deus sempre se cumprirão. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim, Jesus disse, passará tudo, passarão os céus e a terra, este sistema, espaço-tempo deste universo, desta terra, deste planeta Terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, que as minhas palavras não voltam para trás vazias, mas produzirão o fruto para aquilo que foram enviadas. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, sobre a questão de que a palavra de Deus
é poderosa para instrução, para admoestação, para corrigir. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus revelada, não a letra. Ouça, que o Espírito Santo me ilumine, me dê revelação para que aqueles que vão ouvir entendam. Não adianta ler a Bíblia sem o Espírito Santo, porque a palavra vai matar e não vão entender e só vão ver defeitos. Mas a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, a parte profética, a parte de revelação se torna como alimento para o nosso espírito, como nenhum outro. Também está escrito em João capítulo 17, versículo 17, Jesus estava aquela oração poderosa no capítulo 17 de João. E ele diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na tua palavra. Nós somos santificados. Nós crescemos à imagem de Cristo através da palavra de Deus revelada. Não a palavra logos, mas a palavra rema. A palavra logos é isto que está aqui escrito. Mas a palavra rema é a palavra revelada ao nosso espírito, que é alimento. E eu queria aqui, nestes minutos, falar sobre esta questão e levar toda esta situação da palavra revelada, da revelação das profecias. Oh, a palavra de Deus é vida, toma vida, tem pernas, como eu costumo dizer. Se levanta e anda, caminha, é vida. E desde o princípio ao fim, a palavra de Deus é sobrenatural. Tudo o que aqui está, com centenas de profecias, faladas antes que acontecessem, para que quando acontecessem, nós saibamos que Deus sabe tudo. A impressão digital de Deus, o verdadeiro Deus, é que Ele conhece o futuro. E toda a palavra de Deus e tudo o que está a passar hoje, eu vou ter que fazer outro vídeo sobre isto. Tudo o que está a passar hoje, Deus nunca nos deixou às escuras. Mas esses dias, como está lá o apóstolo Paulo a falar em 1 de Coríntios, 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, penso que versículo 5, quando ele diz sobre a questão do fim dos tempos, 2 de Tessalonicenses, ele diz: mas irmãos, vós não estáis em trevas para que esses dias, o fim dos tempos, o que se está a passar hoje, de surpresa vos apanhe. Então, aqueles que andam na luz, têm a revelação da palavra de Deus, vivem na luz da luz das Escrituras, sobre tudo aquilo que se está a passar. E nós temos que viver nessa luz. A palavra de Deus é poderosa para nos revelar, e Jesus, sobre esta questão de que Ele nos vai revelando o futuro àqueles que têm o Espírito Santo. Ele nos vai revelando o futuro, porque no capítulo 14, 15 e 16 de João, ele está a falar do Espírito Santo. Eu adoro falar do Espírito Santo. E ele está a dizer assim, olha, está lá em capítulo 13 de João, versículo 19, em que Jesus está a falar sobre este aspecto. Não me estava a lembrar deste versículo, quando ele está praticamente a despedir-se dos discípulos, e ele está a dizer assim: eu digo-vos as coisas antes que aconteçam. Ouça, porque aqui é a impressão digital de Deus. Eu tenho outra mensagem sobre tudo isto, como Jesus provou que era Deus. Quando ele dizia em verdade vos digo, e tudo o que ele dizia que ia acontecer, acontecia exatamente como ele dizia, todos os detalhes. E agora ele está a falar em João capítulo 13, versículo 19, ele diz assim: eu digo-vos estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, saibais que eu sou Deus. No capítulo 13, depois no capítulo 16, no capítulo 14, versículo 29, no capítulo 14 de João, versículo 29, ele volta a dizer: eu digo-vos estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, creiais, acreditem. Capítulo 16, versículo 3 e 4. Ele volta a focar o mesmo aspecto, mas agora referente à questão do Espírito Santo. Portanto,
Tudo o que falava, que dizia que ia acontecer, acontecia. Ele provava ser Deus porque ele sabia o futuro. Não se esqueça, estou a falar da questão da palavra de Deus como parte profética. Está aqui tudo escrito o que está a acontecer hoje, o que vai acontecer, o que está a acontecer nestes dias, e eu estou em pulgas, desculpem dizer-me assim, eu estou em pulgas, não vou conseguir só num vídeo, falar sobre os acontecimentos agora, o que está a acontecer no Médio Oriente, nas guerras do Irão, da Rússia. Até a mim custa-me acreditar. Eu fiz um estudo sobre as profecias de Daniel com a ajuda de outros pregadores que eu ia ouvindo, em 1998. E naquela altura parecia que algumas coisas não encaixavam, mas hoje tudo faz sentido. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Se Deus me permitir, no próximo vídeo vou falar sobre Daniel 11, em exatamente o que se está a passar hoje no Médio Oriente e tudo o que vai acontecer. Mas voltando a este aspecto da parte profética, eu quero hoje criar fundamentos naqueles que me vão ouvir. Ouça, agarre-se à verdade da palavra de Deus. Esta é a verdade absoluta. Sim, nós não conseguimos entender tudo. Olha, agora estou aqui, antes que me esqueça, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no livro do Apocalipse, e diz assim, o início do livro do Apocalipse, Jesus a falar, e diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que estão a acontecer. As coisas que estão a acontecer. E depois diz assim, no versículo 3, felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu quero deixar estes poucos minutos como que uma chamada de atenção, a fogo, para olhar para a Bíblia, não como um livro histórico, também tem uma parte histórica, como um livro sobrenatural. Está aqui tudo o que está a acontecer e o que vai acontecer. E o que Jesus nos advertiu que devemos tomar a atenção máxima. Porque nunca nada do que ele disse falhou. E agora voltando ao capítulo 16 de João, que ele estava a falar sobre esta confirmação de que a palavra de Deus, tudo o que Jesus dizia ia acontecer, ele depois transporta isso para... Ele estava a dizer aos discípulos que ele ia para Deus. Mas ele ia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo, nós podemos convidar o Espírito Santo a habitar em nós, para nos dirigir. Esses são os verdadeiros escolhidos. Os salvos são aqueles que têm o selo do Espírito Santo dentro deles. E Jesus diz-lhes também assim, o Espírito Santo que eu envio em meu nome, que o Pai enviará em meu nome, ele vos guiará a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos mostrará as coisas que hão de vir. Glória a Deus. Eu oro para que o Espírito Santo traga revelação àqueles que vão ouvir sobre a questão, que abra o entendimento para o poder das Escrituras reveladas. Deus não deixou os seus escolhidos às escuras. Há uma paz no coração daqueles que são os escolhidos, daqueles que creem. Há uma paz no meio deste caos, deste mundo. Mas eu gosto sempre de lembrar isto que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, quando ele falou sobre o fim dos tempos. E que as coisas estão a acontecer exatamente como ele falou. Ouça, não é tempo de termos medo. Só tem medo quem não tem Cristo. Só tem medo quem não tem o Espírito Santo. Só tem medo quem não tem a certeza da salvação. E que ele disse, quando virdes todos estes sinais. Sabe uma coisa, tudo o que está a acontecer agora no Médio Oriente já está escrito há milhares de anos. Ouça, desde Ezequiel 37, 38, 39, a famosa que muita gente fala sobre isto, as profecias de Gog e Magog, que vem do norte, que é a Rússia. A Rússia vai se envolver na guerra do Médio Oriente. O Irão,
é um pretexto, a Turquia também. E o capítulo 11 de Daniel, eu vou só aqui fazer um lamiré, uma abertura sobre esta questão, porque está a acontecer exatamente à risca. Quem ler o capítulo 11 de Daniel, que foi escrito 600 anos antes de Cristo, e os detalhes de uma guerra entre o norte e o sul, Israel no meio, é tão detalhada que todo o capítulo 11 de Daniel, eu tenho aqui escrito tudo, num estudo que eu fiz, e tudo o que aconteceu na história foi à letra daquilo que iria acontecer 400 anos depois daquilo que Daniel falou no século V a.C., no ano 187 a.C., um homem terrível chamado Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo que vai vir no fim. E Deus dá detalhes incríveis sobre essa profecia do capítulo 11 de Daniel, não é por acaso, porque Ele quer nos mostrar que tudo aquilo que está ali, geograficamente, vai acontecer nos últimos tempos e está a acontecer exatamente agora. Há lá uma passagem quando fala da abominação desoladora. Quando Antíoco Epifânio invadiu o templo de Jerusalém e sacrificou um porco, que era uma abominação para os judeus. E Jesus fala disso. Ouça. Jesus fala 600 anos depois, sobre o que aconteceu no ano 108, que Daniel tinha profetizado 600 anos antes, sobre aquilo que ia acontecer no ano 187 antes de Cristo, e Jesus fala sobre esta abominação desoladora quando ele diz: quando virdes no futuro, a abominação desoladora, ele está a falar de algo que vai acontecer muito em breve, com a invasão de Israel, dos povos do norte e os povos do sul. Falo da guerra entre o norte e o sul. A norte está a Rússia vai vir para o Médio Oriente numa guerra, a última guerra. No parte do sul está os Estados Unidos, com o maior armamento, o maior número de militares dos Estados Unidos está no Médio Oriente desde a guerra do Iraque. Os Estados Unidos vieram para o Médio Oriente sob o pretexto da guerra do Iraque para ficar, e lá estão, no sul de Israel. E vai haver uma guerra em que Israel está no meio. Isto não estou eu a dizer, está escrito, vai acontecer exatamente como está escrito. E quando Jesus falou sobre estas coisas todas, ele disse: quando vires todos estes sinais, alegrai-vos. Ouça, Jesus disse isso, regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Oh, Igreja de Cristo, aqueles que creem, aqueles que têm o Espírito Santo, sabem, não é uma religião que seguem. Só aqueles que têm o Espírito Santo. Eu não me estou a rir da guerra, eu estou-me a rir porque a palavra de Deus é pura, é perfeita. E Jesus foi ele que disse: quando virdes todos estes sinais, regozijai-vos. É a prova que há milhares de anos toda a palavra de Deus é profética, todas as profecias. Só da vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus, estão cerca de 331 profecias no Antigo Testamento que aconteceram exatamente como está escrito. Eu quero salientar isto hoje, nestes minutos, sobre a questão que a palavra de Deus não falha. A Bíblia é a verdade. Renda-se a Cristo. Não é a religiões. É com a sua boca, no seu quarto, sozinho. Jesus, eu creio em ti, eu reconheço que tu pagaste o preço na cruz, eu me rendo a ti, eu creio nas Escrituras. Espírito Santo, enche o meu coração, abre o meu entendimento para a palavra de Deus. Você vai sentir uma paz inexplicável. Como diz as Escrituras, uma paz que excede todo o entendimento. Não importa o que aconteça, pode cair agora aqui uma bomba, não importa. A palavra de Deus não falhará. Os seus escolhidos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem de Jesus o Senhor e Salvador, anseiam pela eternidade com Ele, pelo estabelecimento do reino de Deus. Deus os abençoe. Receba no seu coração esta palavra. Busque o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação, de sede e fome de buscar as Escrituras, de ler as Escrituras e ter uma paz que excede todo o entendimento, em o nome de Jesus. Não tenha medo, não deixe que o espírito de medo entre no seu coração. Se ainda tem medo, é porque ainda lhe falta o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém.